Olá a todos, meu nome é Carlos, eu e o Enzo somos da turma C2 e iremos apresentar o caso com que tivemos contato durante a nossa passagem na cirurgia de cabeça e pescoço, sob orientação do professor Guilherme Souza e Silva. O nosso caso é do paciente J. Ele é do sexo masculino e tem 55 anos. Ele chegou ao HC em janeiro deste ano com uma disfagia progredindo há cerca de 4 meses, junto com uma perda de peso de 2 quilos, porém sem dispneia ou disfonias sociais. De história pregressa, ele é ex-tabagista, com a carga tabágica de 70 anos maço, e ex-etilista, com 20 anos de uso. E para ambas as drogas, ele cessou o uso apenas recentemente. No exame físico, não foram vistas nem palpadas nenhuma lesão ou linfonodomegalia. Já nos exames complementares, havia sido solicitado uma TC de pescoço em novembro do ano anterior e demonstrou a presença de uma lesão vegetante atingindo a glote, a supraglote, a valécula e com invasão da cartilagem tireoide. Com isso, foi solicitada uma fibronasolaringoscopia que foi realizada ainda em janeiro, o que permitiu a visualização direta das mesmas lesões encontradas na TC e a coleta de amostras para biópsia. Diante do quadro, a principal suspeita diagnóstica levantada foi a de carcinoma da hipofaringe, que foi comprovada com o resultado da biópsia. Com isso, foi feita uma consulta pré-anestésica que classificou o paciente como risco cirúrgico ASA 2 e foi indicada a laringectomia total com esvaziamento cervical, mais a confecção de uma traqueostomia definitiva. Falando mais sobre essa doença, o carcinoma de células escamosas, ou CCE, da hipofaringe, é um câncer relativamente raro, correspondendo a cerca de 3 a 5% dos cânceres de cabeça e pescoço. Atinge principalmente os homens com idade média de 66 anos e de nível socioeconômico mais baixo. Esse câncer está muito associado à exposição crônica ao álcool e ao tabaco, além de substâncias cancerígenas, como o formaldeído e a fumaça de lenha, algumas tendências genéticas e ao baixo nível socioeconômico. De modo geral, é um câncer com prognóstico ruim, com a sobrevida menor do que 40% em 5 anos. E muito disso se dá devido ao diagnóstico tardio e as características próprias da doença. Isso ocorre muito por conta da própria anatomia da hipofaringe. Ela corresponde à região mais distal da faringe, que está localizada posterior à laringe, e que vai permitir com que o tumor cresça de uma forma insidiosa, sem causar muitos sintomas. Só quando o tumor já se encontra com uma grande extensão é que os sintomas mais ou menos específicos começam a aparecer, demonstrando então que é um câncer de aparecimento mais tardio e que retarda o diagnóstico. Além disso, essa região é rica em vasos linfáticos, que permite a disseminação linfática mesmo nos casos mais precoces, de modo que é muito comum encontrar metástases já ao diagnóstico. Então, quanto aos sintomas, eles costumam ser inicialmente mais inespecíficos, como globos, odinofagia e até mesmo autalgia reflexa. E como falamos anteriormente, as metástases cervicais são precoces e, não raro, o primeiro sintoma pode ser uma massa cervical, perceptível pelo próprio paciente ou por outras pessoas. Com o crescimento do tumor e extensão para as regiões vizinhas, ele pode evoluir com uma disfagia progressiva, disfonia e perda ponderal. Por isso, então, o exame físico da cavidade oral, da orofaringe e do pescoço tem que ser completo para o diagnóstico precoce. O diagnóstico do tumor ele pode ser feito através da própria horoscopia ou da laringoscopia indireta, mas é a fibronasolaringoscopia que permite a visualização direta do tumor e a coleta de amostras para biópsia, sendo essencial que seja feita para todo caso suspeito. Além disso, é necessário realizar uma TC de pescoço para avaliar a extensão tumoral, a presença de metástases e também do segundo tumor primário. Outros exames também podem ser feitos, como a endoscopia digestiva alta, que pode ser feito para avaliar, por exemplo, a extensão para o esôfago. Quanto ao estadiamento, ele é feito pelo já conhecido sistema TNM, sendo T para extensão do tumor, N para acometimento linfonodal e M para a presença de metástases à distância. No caso do nosso paciente, ele se encontrava já no estágio T4A, por conta da invasão da cartilagem tireoide, como faz parte dos critérios aqui demonstrados. O tratamento do CCE pode ser cirúrgico ou não cirúrgico. O não cirúrgico é indicado para tumores em estágio inicial ou irressecáveis, em que podem ser feitas terapias menos invasivas, como a radioterapia ou a quimioterapia. O tratamento cirúrgico, por sua vez, é indicado para a maioria dos casos. A gente tem que considerar alguns fatores, como o estado de saúde do paciente, a disponibilidade de retalhos, já que muitas vezes é necessário fazer reconstruções extensas, e a própria experiência da equipe cirúrgica em realizar uma operação como tal. Para lesões extensas e com a invasão das estruturas adjacentes, a faringolaringectomia total é a opção de escolha, podendo ser estendida até o esôfago se necessário. Para os tumores primários pequenos, podem ser feitos acessos menos invasivos, como a via endoscópica, a cirurgia robótica, a laser e a laringectomia parcial, por exemplo.
Além disso, é muito comum ser feito o esvaziamento cervical, que consiste na linfadenectomia das cadeias cervicais. Esse procedimento pode ser tanto terapêutico como profilático, vai depender se há ou não metástase linfática comprovada. Mas habitualmente ele é feito de uma forma profilática devido ao alto número de micrometástases precoces, como a gente comentou. As cadeias cervicais, elas são anatomicamente divididas em 6 grupos, e geralmente são retirados linfonodos das cadeias 2 até a 4, podendo ser retirados também da 1 e da 6, se necessário, depender da extensão do tumor. E pode ser feita tanto de forma unilateral ou bilateral, também dependendo se o tumor vai atingir ali a média ou não. Falando mais sobre a laringectomia total, ela consiste na retirada cirúrgica completa da laringe. Está indicada para cânceres no estágio T4A e algumas causas benignas, como traumas graves, a laringe e a colonecrose. A linfadenectomia, como nós falamos, é habitualmente feita nos casos dos tumores. E pode ser feita também uma tireoidectomia, se houver a invasão comprovada ou suspeita da glândula tireoide. As margens de segurança para os tumores ainda não são bem definidas, mas geralmente elas são feitas de 5 milímetros mais ou menos. Por haver retirada completa da laringe, forma-se um defeito na faringe que precisa ser corrigido pelo cirurgião, que vai precisar então formar uma neofaringe. Essa reconstrução ela pode ser feita através da rafia direta ou da confecção de retalhos musculares. Aqui, como um exemplo, a gente tem, né, na primeira foto a rafia direta, aqui o segundo com o retalho do músculo peitoral e aqui um retalho do próprio tubo digestivo. Além disso, com a retirada da laringe, também vai ser preciso fazer uma nova via aérea, através da confecção então de um traqueostoma, e vai permitir a respiração do paciente através de um estoma definitivo no pescoço. Pode ser feito também outro procedimento, como a miotomia faringoesofágica durante esse momento, que vão ser cortadas algumas fibras do músculo ficofaríngeo para reduzir a disfagia pós-operatória. Por último, também pode aproveitar o momento para se instalar uma prótese traqueoesofágica, que é um dispositivo que permite que o indivíduo fale ao desviar o fluxo de ar da traqueia para a faringe, quando ele pressiona o traqueostoma com o dedo. Na avaliação pré-operatória, é importante nós lembrarmos que o paciente é um paciente oncológico, com a condição de saúde já está fragilizada. Assim, é essencial fazer uma avaliação laboratorial completa, avaliação nutricional, já que muitos se encontram desnutridos ou com perdas ponderais expressivas, e avaliação pelo fonoaudiólogo, que vai então fazer a educação pós-operatória, investigar a disfagia, entre outras situações. Então, é essencial que nessa fase seja feita a educação pós-operatória, já que vai ser necessária uma total adaptação desse indivíduo para viver sem a laringe a partir de então. Então, precisa abordar os planos de reabilitação vocal, os distúrbios de deglutição que podem ocorrer, e também os cuidados com o traqueostoma, devendo ser feitos de uma forma interprofissional e em contato próximo com a família. Então, voltando para o caso do nosso paciente, ele foi então feito uma laringectomia total e uma linfadenectomia cervical. Então, eu irei mostrar aqui para vocês um vídeo que vai exemplificar como que é feita essa cirurgia. Então, mostrando aqui para vocês como é feita a laringectomia total. Né? Faz a incisão, geralmente, desde a região mastoide até a região cricoide, e faz a incisão atingindo então os planos da musculatura. Essa incisão vai ser aprofundada até atingir os planos da musculatura infraioide, até se resultar na esqueletização da laringe. Então aqui a laringe já foi esqueletizada, ou seja, foi retirada, né, as estruturas e músculos sobre a laringe e é feita a intubação neste momento para manter a via aérea durante a operação. Então é feita a tração do ocioide para permitir um acesso através da faringe. Esse ocioide vai ser tracionado e faz-se a incisão. Essa incisão vai ser feita até atingir a laringe. Ao atingir a laringe, vai ser então pinçada a cartilagem epiglote e é feita a dissecção e a separação da laringe da faringe. Então, essa dissecção vai sendo feita até que haja retirada completa do órgão. Avançando mais aqui, nós iremos até a retirada completa do órgão, como mostrado então essa peça, em que nós vemos aqui a lesão vegetante correspondendo ao tumor. Então, confeccionada a retirada laringe, também feita aqui a miotomia cricofaríngea, como nós comentamos, a reconstrução da neofaringe, aqui feita apenas pela rafia primária simples, e por último, vai ser necessário realizar a confecção do traqueostoma. Então, o traqueostoma já havia sido marcado ali, vai ser feita a incisão sobre a pele, e vai ser suturado o anel traqueal diretamente à pele do paciente, confeccionando esse traqueostoma, e durante a cirurgia vai estar passando esse tubo.
Então, por fim, vai ser feito o fechamento dos planos e o fim da cirurgia. Então, como nós vimos, foi necessário realizar uma traqueostomia definitiva. Esse procedimento é indicado quando é preciso manter por tempo mais prolongado uma veia que vai estar impossibilitada, pode ser temporária ou definitiva, dependendo do prognóstico. Normalmente vão ser usadas cânulas ou as metálicas ou de plástico, sendo as de plástico geralmente utilizadas para casos temporários e as metálicas para casos mais definitivos. No caso do nosso paciente, como a via aérea original foi perdida, foi confeccionado um traqueostoma definitivo, em que inicialmente se usa a cânula nas primeiras semanas, há meses, depois essa cânula é retirada e o estômago fica assim patente. Então, de forma geral, é importante que esses pacientes sejam orientados aos cuidados com o traqueostoma, com uma limpeza regular, não permitir entrada de água, realizar aspiração quando necessário e umidificar essa via aérea. Bom dia, meu nome é Enzo. Então, seguindo com a evolução do nosso caso, nosso paciente não teve complicações perioperatórias, foi para a CTI no pós-operatório imediato e para a enfermaria no primeiro dia pós-operatório. Nesse momento, foram colocados drenos Portovac, que são múltiplos drenos inseridos aqui na região cervical, com capacidade de sucção, então eles vão drenar esse conteúdo cervical. E foi feito também um acesso venoso periférico. Já no terceiro DPO, nós tivemos uma esterilização do dreno, mais dor e hiperemia cervical. Então, nesse momento, nós pensamos ali em algumas possibilidades, como a fístula salivar, fístula quilosa ou o próprio hematoma, que são complicações bem comuns no contexto de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, foi iniciada a antibiótico terapia, mais a utilização de tirostômicos, que são medicamentos que vão diminuir aquela secreção e produção glandular, salivar principalmente. Foi feita também a dosagem de amilase e triglicéridos, que nós vamos discutir posteriormente. Então, falando primeiro sobre a fístula salivar, né, após a cirurgia de laringectomia total. Fístula é uma comunicação anormal entre o trato aerodigestivo e o espaço cervical, com extravasamento de saliva ou conduto faríngeo para o pescoço. Então, essa fístula vai criar ali uma comunicação anormal entre as regiões e, consequência disso, né, pelo seu conteúdo salivar, ela vai gerar um extravasamento de saliva para a região cervical. Outro nome que nós vamos encontrar também é fístula faringocutânea, mas isso é uma classificação que vai englobar vários tipos de fístulas nessa região que têm conteúdos diferentes. Por isso, vamos explorar o caso da fístula salivar em si. Bom, cirurgia de cabeça e pescoço já é uma cirurgia que tem alto risco para esse tipo de complicação, e essa complicação vai ser mais comum em pacientes oncológicos, idosos, tabagistas, diabéticos e pacientes com doenças vasculares. Então, já vai englobar ali em paciente oncológico, tabagista, que caracteriza o quadro do nosso paciente. Além disso, as complicações vão aumentar a morbidade, internação e o custo hospitalar, pois são de um manejo ali difícil, demorado, o que vai prolongar o quadro do nosso paciente. Bom, os fatores de risco para a fístula salivar são principalmente a desnutrição, a radioterapia prévia, o esvaziamento cervical, que é algo que nós vemos aqui no nosso caso, a traqueostomia prévia, estágio de tumor avançado, técnica cirúrgica inadequada e infecção da ferida operatória. Alguns sinais clínicos que nós encontramos nesse paciente vão ser o edema e hiperemia cervical, aumento da secreção nesses drenos porta-vac, febre, que nós temos em algum caso quando a infecção já está no estágio ali mais avançado, né, das bactérias que vão colonizar aquele conteúdo muito rico, né, em nutrientes para elas, e o diagnóstico precoce vai evitar as infecções graves nesse caso, então seria fundamental identificar esses sinais clínicos nesse primeiro momento. Algumas complicações que nós temos da própria fístula salivar são hematomas, infecção da ferida operatória, trombose venosa e pé e infarto agudo do miocárdio, que já vão ser complicações posteriores à presença dessa fístula. O tratamento da fístula salivar vai ser feito em primeira linha com um tratamento mais conservador inicialmente. Então, nós vamos utilizar anticolinérgicos, né, que são os tirostômicos, que são medicamentos que vão diminuir ali a secreção salivar, né, a secreção glandular de saliva. Vai ser iniciada uma antibiótico terapia para evitar já essas infecções, e dos cuidados locais também, e a cirurgia para falhas do tratamento clínico, ou seja, ela vai ser uma segunda opção caso o tratamento conservador não tenha sucesso. E outro método também é a toxina botulínica, que é menos usada, menos disseminada, mas também bem eficaz em fístulas, principalmente quando elas são recorrentes no nosso paciente, que não foi nesse caso. As técnicas cirúrgicas possíveis para tratar essa fístula é a reabordagem com fechamento primário. Então, nós vamos abordar novamente a região em que foi feita a cirurgia para fazer uma sutura direta da fístula, se possível. Mas em algumas áreas que são irradiadas, né, ou com uma infecção ativa, nós vamos ter um tecido que já está ali debilitado, um tecido mais frágil.
e por isso vai tornar difícil esse tipo de reabordagem. Então, nesse caso, nós podemos optar por interposição de retalhos, por exemplo, que vai ser mais eficaz, especialmente em pacientes que já têm uma má cicatrização e essa área irradiada, né, mais sensível. Então, no caso do nosso próprio paciente, foi feito um retalho, no caso foi o retalho de músculo esternocleidomastoide, mas também podemos utilizar o retalho miocutâneo de peitoral maior e retalhos livres microcirúrgicos, que aí vão exemplos como radial, anterolateral da coxa, que é feito mais em centros especializados com esse tipo de cirurgia. Bom, além da fístula salivar, né, no pós-operatório nós achamos esse conteúdo leitoso no dreno, que foi algo que desperta muita atenção. E nesse momento nós pensamos em outras hipóteses diagnósticas. Então, seria uma fístula quilosa, um seroma gorduroso, um abscesso cervical. Então, pela característica leitosa, né, um conteúdo mais líquido, sem odor, como foi o caso do nosso paciente, e que é o caso demonstrado aqui pela imagem, nós direcionamos o nosso raciocínio à fístula quilosa. Então, nesse momento surge a dúvida, né? Por que aquilo fistulizando no pescoço do paciente? E passando uma breve revisão aqui, nós temos absorção intestinal, representada aqui por essa imagem, em que os conteúdos que são hidrossolúveis, então proteínas, por exemplo, próprio carboidrato, eles vão ser absorvidos pelos enterócitos e vão direto para a circulação sanguínea por meio de capilares. No entanto, conteúdos mais lipofílicos, então conteúdo de triglicérides, e outros tipos de lipídios vão ser absorvidos por meio de um sistema linfático. Então, esses vasos linfáticos, eles vão fazer a ascensão aqui por todo o intestino e vão chegar a uma região que nós chamamos de cisterna do quilo. Essa região ascende por meio do ducto torácico, que nós também podemos acompanhar aqui na imagem, e vai desembocar lá, passando pelo início aqui da região cervical e desembocando entre a veia subclave esquerda e a veia jugular, uma esquerda, também nessa região. Por isso, quando nós vamos abordar as afecções cirúrgicas, né, ele vai se localizar muito próximo a esse nível 4 cervical, que foi o local que teve a dissecção no caso do nosso paciente. E como é feito o diagnóstico laboratorial, né, desse conteúdo? Nós vamos coletar o líquido drenado, vamos dosar os triglicéridos, né, que foi aquela primeira conduta que foi feita no caso, e se esse valor for acima de 110, nós vamos confirmar o diagnóstico. Bom, no tratamento conservador, né, o que nós podemos fazer antes de operar esse tipo de fístula, a fístula anquilosa? Nós vamos levar em conta nesse momento a drenagem dessa fístula, então a quantidade de líquido que foi drenada. Então, se a fístula é baixa, ou seja, de baixo débito, tivemos menos que 500 ml por dia, nós vamos iniciar o tratamento com uma drenagem contínua, compressão local, uma dieta com triglicéridos de cadeia média, que vão ser triglicéridos específicos que não vão entrar naquela circulação linfática e vão também direto para a circulação sanguínea pelos capilares. O octreotídeo, que vai ser um medicamento que vai influenciar ali em todo o trato gastrointestinal e vai diminuir também essa absorção lipídica, reduzindo o débito dessa fístula. E mantemos uma avaliação diária do débito e lembrar sempre que nós vamos ter nesse paciente um risco de desnutrição, né, infecção e desequilíbrio eletrolítico. Por isso que nós estamos fazendo toda essa manobra, né, para controlar a fístula, além do conteúdo que ele já vem perdendo normalmente. E o sucesso desse tratamento vai evitar a abordagem cirúrgica e vai reduzir o tempo de internação do nosso paciente. Já falando sobre tratamento invasivo, as indicações são um débito maior que 500 ml por dia por mais de 5 a 7 dias, a falha do tratamento conservador, que é o ponto crucial, né? Nós tomamos essa decisão, e pacientes desnutridos com infecção, instabilidade hemodinâmica, que nós temos já que tomar mais cuidado, né? E, no caso, agir dessa forma, um tratamento mais invasivo. Nesse momento, nós temos duas opções, sendo a primeira delas vai ser a cirurgia, né, nosso padrão ouro, em que é feita a reabertura do campo cervical, a identificação desse ducto ou trajeto da fístula, uma ligadura com fino absorvível e reforço com selante fibrina ou retalho muscular. Nós temos um sucesso de mais de 90% em centros experientes. Já a opção 2 é a embolização linfática percutânea. É feita uma linfoangiografia para identificar o ducto torácico, uma embolização com N-butilcianoacrilato, espiras metálicas ou cola biológica, e se trata de uma alternativa minimamente invasiva. Então, vamos utilizá-la em casos refratários ou em casos que há uma contraindicação cirúrgica devido ao quadro prévio do nosso paciente. Então, por fim, nós tivemos uma evolução, né, no nono DPO. Houve um aumento de débito que levou à reoperação do nosso paciente. Foi feita uma cervicotomia bilateral
em que foi identificado um hematoma bilateral e sangramento de carótida volumoso, também muito comum nesse tipo de cirurgia de cabeça e pescoço, duas fístulas salivares e uma fístula anquilosa à esquerda. Então, o tratamento consistiu na rafia dessas fístulas mais o retalho com esternocleidomastoide. O procedimento não teve intercorrências, houve uma queda progressiva do débito do dreno e nós não tivemos queixas mais desse paciente. Então, quais seriam os principais aprendizados que nós levamos desse caso? Nós juntamos conhecimento de anatomia, fisiopatologia, técnica cirúrgica, vigilância pós-operatória, raciocínio clínico e cuidado interdisciplinar para trazer para a nossa prática clínica uma capacidade de fazer o diagnóstico precoce do CCE, um diagnóstico precoce das complicações pós-operatórias e dessa forma trazer uma abordagem atualizada e individualizada para o nosso paciente, trazendo mais benefícios e maior qualidade de vida para ele. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.